Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E já começo reforçando o objetivo dessas lives, que é justamente contribuir com a construção de vidas cada vez melhores, com o encontro do nosso propósito nessa vida, com escolhas melhores, para a nossa jornada aqui, escolhas que façam com que nós consigamos manifestar cada vez mais o mais elevado que há em nós. Boa tarde, muito obrigada. Então, e dando continuidade a hoje a nossa penúltima live para que nós possamos então concluir estudo do livro da obra Confissões de Santo Agostinho, ele que viveu aí nos séculos 4 e 5 depois de Cristo e que foi depois do seu despertar passou a ser um grande precursor da Igreja Católica. Ele escreveu aí muito do que nós temos hoje como base da doutrina católica. Ele foi um dos grandes contribuidores da escritura, dessas bases. E para a gente já não se demorar muito nessa reflexão sobre esses pensamentos extraídos da obra Confissões, eu começo colocando um pensamento de Santo Agostinho que diz o seguinte: Deus no poema da criação. Então ele vai começar a falar sobre a parte que tem na Escritura Sagrada sobre a criação do universo. Então ele diz o seguinte: por que sois belo? Essa conversa que ele trava aí com Deus. Então ele diz: por que sois belo? Eles são belos. Porque sois bom? Eles são bons. Porque existis, eles existem. Comparados convosco, nem são belos, nem são bons, nem existem. A nossa ciência, comparada à vossa, é ignorância. Então, fazendo essa reflexão sobre esse pequeno trecho, a gente pode refletir pensando, diante dessa grandiosidade de Deus, Criador do Universo, energia criadora do Universo, nós somos muito pequenos. Estamos aqui evoluindo no nosso grau de consciência, temos tudo isso em potencial dentro de nós para manifestar aqui, mas a gente precisa para isso evoluir em graus de consciência, para que a gente possa então finalmente fazer com que o espírito domine sobre a matéria. E aí, assim, nesse mundo em que vivemos aqui hoje, a gente tem o quê? Tem a luz e a sombra existindo ao mesmo tempo. Então a gente precisa buscar cada vez mais manifestar essa ideia perfeita da qual nós fazemos parte, pela qual nós fomos criados. Mas, como toda sombra, nós não somos perfeitos. Dia a dia nós vamos evoluindo no caminho de manifestar aqui essa perfeição da nossa criação, da nossa natureza divina, que está intrínseca dentro de nós, das nossas virtudes divinas. E tudo isso, para que tudo isso aconteça, tudo contribui, tanto os desafios que nós temos, as desavenças, as questões do dia a dia, se a gente ficar bem atento, tudo contribui para que a gente possa superar e ir crescendo em graus de evolução da nossa consciência. E onde está Deus? Ele fala: que criatura existe que não exija a vossa existência? Então Deus está onde? Deus está em todas as coisas. Que criatura existe que não exija a vossa presença? Se nós considerarmos dessa forma, em tudo está presente a vida de Deus. Eu lembrei com essa passagem aqui de Santo Agostinho, de uma passagem da Bíblia, que fala sobre a ida de 72 discípulos. Essa passagem diz que Jesus encaminhou 72 discípulos para que eles pudessem, então, propagar a Boa Nova, propagar o Evangelho por onde eles passassem. E ele deu algumas recomendações para esses discípulos. Alguns teólogos dizem que não foi necessariamente esse número, que esse número é simbólico, mas que eles fossem de 2 em 2, que eles não levassem muita coisa, que eles não se importassem com o que eles fossem encontrar no meio do caminho, que poderiam vir hostilidades, e que todas as pessoas que os recebessem estariam recebendo ele mesmo em pessoa.
representado pelos seus discípulos. Mas o mais importante que me chamou a atenção nessa passagem foi que ele dizia que o essencial que esses discípulos deveriam levar era a sua fé. A fé e reconhecer que são amados por Deus, experimentar essa intimidade com Deus e também da paz de Deus. Então, de todas as recomendações, o mais essencial que eles deveriam levar era essa fé, essa intimidade com Deus, onde está então a sua paz. Então, onde está Deus? Em todas as coisas. Por isso nós precisamos cultivar essa intimidade para que a gente consiga então experimentar dessa paz. Continuando, tem uma parte que ele fala sobre a unidade do meu ser. Então, esse ser com letra maiúscula. Ele fala o seguinte: a vossa destra recolheu-me por meio do meu Senhor, Filho do homem e mediador. Entre vós que sois uno, e nós, que além de sermos muitos em número, vivemos apegados e divididos por muitas coisas. Então ele diz aqui, a vossa destra, recolheu-me por meio do meu Senhor. Então ele está falando aqui já de Jesus. Então ele está falando do Filho do homem e mediador. Vai mediar o quê? A nossa conexão com Pai, Deus Pai eterno. Então, a vossa destra me recolheu-me por meio do meu Senhor, Filho do homem e mediador. Assim me unirei por ele a vós. Então, por meio de Jesus, me unirei a vós, a quem por seu intermédio fui ligado, desprendendo-me dos dias em que dominou em mim a concupiscência, e alcançarei a unidade do meu ser, seguindo a Deus uno. Então, lembrando mais uma vez a história de Santo Agostinho, que foi realmente um buscador da verdade, mas que colecionou também, como muitos de nós, algumas escolhas das quais ele se arrepende, das quais ele não se orgulha, que ele coloca aqui, dias em que dominou em mim a concupiscência da carne, a concupiscência, de buscar satisfazer a nossa parte material, a nossa parte mais animal, ao invés de buscar, então, nos elevarmos e fazer com que o Espírito domine sobre a matéria. E isso a gente vai falar também durante essa live. Então, assim me unirei por ele a vós, a quem por seu intermédio, por intermédio de Jesus, fui ligado, desprendendo-me de todos os dias em que dominou em mim a concupiscência, alcançarei a unidade do meu ser, seguindo a Deus uno. Continuando nessa passagem sobre a unidade do meu ser, ele fala: esquecerei as coisas passadas, essas que eu acabei de comentar. Preocuparei-me sem distração, não com coisas futuras e transitórias, mas com aquelas que existem no presente. Então, esquecerei as coisas passadas, Preocupar-me-ei sem distração, estou com foco, com atenção, não com as coisas futuras, não vou ficar ansioso com as coisas futuras e transitórias também, mas com aquelas que existem no presente. E lembrando que nessa obra ele também faz uma grande reflexão a respeito do tempo, e na qual ele chega à conclusão de que, na verdade, só existe esse momento presente que nós estamos vivendo. Então, não me preocuparei, focarei sem distração, nesse presente, para que a gente possa alcançar essa unidade. Então, continuando, ele diz: com fervor de espírito, dirijo-me para a palma da celestial vocação. Essa celestial vocação, Paulo de Tarso usa essa expressão para descrever a sua busca pela vida eterna e a sua dedicação para alcançá-la. Então, essa celestial vocação que ele se refere aqui. Onde ouvirei os cânticos dos vossos louvores e contemplarei a vossa alegria, que não conhece nem futuro nem passado. Então, mais uma vez, ele fala sobre essa alegria que ele vai contemplar e que não conhece nem futuro nem passado. Então, só um momento presente. E na parte aqui que ele fala sobre pedir, a gente faz uma reflexão sobre pedir e obter. Ele fala o seguinte: a pobreza da inteligência humana manifesta-se na abundância de palavras. Então, aquela pessoa prolixa aqui, fala demais, porque a investigação é mais loquaz no buscar do que no descobrir.
O pedir demora mais do que o obter, e a mão batendo na porta cansa-se mais do que recebendo. Então a gente fica mais tempo buscando, né, do que realmente vivendo a momento da descoberta. Mais tempo pedindo, né, do que realmente vivenciando o momento da colheita. E mais tempo tentando bater na porta, cansando-se, do que realmente percebendo as dádivas que já estão e aí em todo o universo e disponíveis para todos nós. Então, pedir versus obter. E o delito e o pecado, o que ele fala, que eu trago aqui para a gente conhecer e refletir. Só não veio de vós o que não existe, bem como o movimento da vontade que se afasta de vós, ser supremo, para se rebaixar ao menos ser, porque tal movimento é delito e pecado. Mais uma vez ele coloca aqui alguns nomes que na Igreja Católica e em outras igrejas a gente ouve falar bastante, né, sobre pecado, e que muitas pessoas não gostam, né, de ouvir essa palavra. Mas eu, no decorrer da minha caminhada, da minha jornada, dos meus estudos, da minha busca, eu percebo que principalmente nos momentos atuais a gente precisa dar nome certo às coisas para que a gente possa alcançar realmente esse caminho do Dharma, esse caminho do reto, que vai nos levar a essa intimidade com Deus, a essa paz, essa serenidade, essa felicidade. Então ele diz aqui, só não veio de vós o que não existe. Então, tudo que realmente existe, o que é eterno, o que é verdadeiro, veio do Criador. O que não existe é esse movimento da vontade, utilizar a nossa vontade, que é o nosso potencial mais divino, para se afastar desse caminho reto, desse caminho que nos liga ao mais elevado em nós, né? O Ser Supremo, para nos rebaixarmos ao quê? Ao menos ser. E aí ele diz, porque tal movimento é delito e pecado. Então ele fala, mais uma vez ele já falou sobre isso, né? Sobre essa questão da transgressão da lei divina. E a criação? Então, nesse capítulo, nessas últimas partes, ele vai falar essa interpretação da obra do Gênesis, né? Da Escritura Sagrada, e aí ele começa a falar. As palavras céu e terra, né? Que vem do Gênesis, vai falar sobre matéria informe. Essa matéria seria o princípio dos seres, dispostos por suas ordens, céu e terra, uma criatura corporal e a outra espiritual. Então, para que a gente possa conhecer essa interpretação de Santo Agostinho sobre a passagem do Gênesis, da criação do universo, e ele então faz essa interpretação de que céu e terra, né, na verdade, é a parte corporal e a parte espiritual da criação. E tudo isso a partir dessa matéria informe, que não tinha forma. É como a gente pode fazer um paralelo com o conceito de Platão, que fala sobre o plano das ideias, da onde tudo partiu. Então, o plano de uma ideia existe, a ideia não necessariamente física, né, com forma concreta. Então, a partir dessa matéria informe, o princípio de todos os seres. A gente vai entender um pouco mais a respeito disso. Ele fala agora também sobre a lei é boa para edificação. Então, a lei é boa para edificação. Se a gente for esmiuçar a palavra edificação, ela vem de fazer, de fundar, de instituir. Então, a partir da lei, ela é boa para a edificação. Então, a lei é boa para a edificação se usa legitimamente, porque a lei tem por fim a caridade, nascida de um coração puro e de uma consciência reta e de uma fé não fingida. Com essa lei que está aí regendo todo o universo, onde o Sol não despenca, né, os planetas, as estrelas, tudo isso é bom para a edificação, está aí, né? Então, tudo que se perpetua, que se eterniza, é realmente legítimo e tem por fim, então, a caridade nascida de um coração puro, de uma consciência reta e de uma fé não fingida. Então, você imagina se as leis para as quais nós temos aqui no plano físico, né? Se as bases para essas leis metafísicas, seria realmente adorável que nós pudéssemos tê-las aqui como nossas leis neste plano, né? Uma lei realmente baseada na caridade, de um coração puro, numa consciência reta e numa fé não fingida. E interpretações legítimas. Então, tem um capítulo que ele fala sobre interpretações legítimas,
ele diz o seguinte: lemos e esforçamo-nos por indagar e compreender. Vós, ó luz de todas as mentes sinceras, lo mostrai como verdadeiro. Então, enquanto nós estamos lendo essa escritura, esforçamo-nos por indagar e compreender. E aí, para que a gente consiga compreender, ele faz essa chamada, né? Vós, ó luz, essa luz com L maiúsculo, de todas as mentes sinceras, lo mostrais como verdadeiro. Então, quem vai mostrar se aquilo que nós estamos lendo é verdadeiro ou não é a luz, essa luz que na filosofia nós aprendemos como representante, né, da sabedoria. Essa luz da sabedoria de todas as mentes sinceras, então, que estão aí em todas as mentes, né, vai nos mostrar como verdadeiro. Interpretações únicas. Então ele diz: o princípio é a vossa sabedoria. Essa é a base. Tudo o que é mutável apresenta ao nosso pensamento o conceito de uma massa informe. Então, essa ideia que a gente falou, capaz de tomar forma, de se mudar ou de se transformar. Então, o princípio é a vossa sabedoria. A partir dessa sabedoria que tudo partiu. E tudo o que é mutável apresenta ao nosso pensamento o conceito de uma massa informe. Então, tudo se apresenta a partir dessa massa informe, dessa ideia, capaz de tomar forma e se mudar e de se transformar. Então, por isso é interessante nós termos sempre, importante, o cuidado com o poder da palavra, com o poder do pensamento, porque tudo parte dessa ideia, dessa massa informe, que então é capaz de tomar forma, de se mudar ou de se transformar. Interpretações arbitrárias, ele fala o seguinte: a todas estas verdades, de que não duvida nenhum daqueles que de vós recebeu a graça de as ver com o olhar íntimo da alma. Então, essas interpretações que realmente estão ali para que a gente possa enxergar e não duvidar, né? Porque quem consegue realmente enxergar dessa forma, recebeu de Deus essa graça de ver com o olhar íntimo da alma. Continuando, ele diz: no princípio fez Deus o céu e a terra, o mundo racional e sensível, ou o mundo espiritual e corporal. Então é interessante essa analogia que ele faz, né? Então, quando a gente já conhece essa passagem, Deus criou o céu e a terra. Qual é a interpretação que Santo Agostinho traz? Céu, o mundo racional, e terra, o mundo sensível. Ou céu, o mundo espiritual, e terra, o mundo corporal. Sobre a refutação, ele diz: os soberbos amam somente o próprio parecer, não por ser verdadeiro, mas por ser deles. Se assim não fosse, estimariam igualmente a opinião dos outros, quando é verdadeira. Se amam essa opinião por ser a verdade, é um bem comum, pertencente a todos os amantes da verdade. Então, os soberbos, né, que amam somente o próprio parecer, então eles indagam, eles não aceitam, né, se não for o parecer que para eles é o correto, o verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente esses conceitos podem ser verdadeiros, mas só porque é o meu eu não vou abrir mão deles, né? E assim, se eles não fossem tão soberbos, eles estimariam igualmente a opinião dos outros, quando é verdadeira, porque estão buscando amar a verdade, buscar a verdade. E essa verdade passa a ser, então, pertencente a todos os amantes da verdade, não só de uma pessoa. Sobre a criação do tempo, ele fala que as formas das coisas é que produzem o tempo. A matéria estava informe, lembra? Só depois de receber forma se pôde observar juntamente com o tempo. Então, o tempo, para Santo Agostinho, surgiu no momento em que surgiram as formas. Enquanto não existiam as formas, essa matéria em forma não dependia do tempo, ela é eterna. Então, não necessariamente ela não tem início, meio e fim, não tem começo e final. Mas a partir de que a matéria informe recebeu forma, aí passamos então a observar com o tempo. E os benefícios de Deus para com o homem? Ele diz o seguinte: devo servir-vos e honrar-vos, para que a felicidade que venha até mim de vós, de quem recebi a existência e a aptidão para gozar do bem. Então, devo servir-vos para honrar-vos,
para que a felicidade venha até mim de vós. Então, a partir desse momento em que a gente se coloca, né, como seres vivificados pela vida de Deus, a felicidade vem até nós porque ela está vindo de vós. Nós estamos conectados com a fonte da felicidade, de quem recebi então a existência e a aptidão para gozar desse bem. E o manancial divino, já entrando aí mais, concluindo, chegando mais para o final da nossa live de hoje, o manancial divino ele vai falar o seguinte: a criatura espiritual agrada-vos não pelo fato de existir, mas por ver a luz que ilumina e por aderir a ela. Assim, deve a sua vida e toda a sua felicidade de viver apenas a vossa graça. Então, a criatura espiritual, ela agrada a Deus não pelo fato dela existir, porque Deus a criou, mas sim porque ela consegue ver a luz que a ilumina e por aderir a essa luz. Assim deve ser a sua vida e toda a sua felicidade de viver apenas a vossa graça. Para concluir, eu vou deixar essa frase desse mesmo capítulo, Manancial Divino. Então, essa vida tem a necessidade de voltar-se para o Criador, de viver cada vez mais próxima da fonte da vida, de ver a luz na luz divina. Precisa de aperfeiçoar-se, de iluminar-se e nela alcançar a felicidade. Então, como a gente já falou aqui nessa live, né? Que quando nós buscamos essa fonte da vida, essa luz divina, cada vez mais está mais próxima, mais conectada, aí sim nós vamos encontrar essa tal felicidade tão buscada por todos nós. Então, com essas palavras de Santo Agostinho, eu vou encerrar essa nossa penúltima live, né, que a gente possa conseguir cada vez mais nessa semana buscar esse nosso propósito, a nossa missão nessa vida e de estarmos mais próximos da nossa natureza divina, conseguindo manifestá-la aqui nesse plano. E assim eu encerro, agradecendo a participação, e depois que eu compartilhar aqui esse vídeo, aproveita para curtir, compartilhar também, comenta, salva para você. Até a próxima, fica com Deus, muito obrigada.